Pessoal, já vou dar início à nossa aula. A partir da aula de hoje, a gente vai mudar o nosso tema, que nós estávamos aprendendo. Até a semana passada, eu estava fazendo cálculos, né, de concentração de soluções, diluição e de mistura. A partir de hoje, não tem mais cálculo, é só teoria, tá bom? Eu vou mostrar aqui a atividade para vocês e, em seguida, passar o vídeo, porque todas as respostas estão no vídeo. Ah, tá bom. Eu imprimi as folhas tudo errado, da semana passada de novo. Ah, meu Deus. Aí estou trabalhando tanto que fiquei doida. Tá. Tá aparecendo aí a atividade de vocês? Tá, professor. Tá, então vamos lá. Então, na atividade, a orientação é que você assista o vídeo, né? A parte A. Assistir esse vídeo é um vídeo comprido, longo, de meia hora. Mas não precisa ver tudo, não. É só até 20 minutos, que já tem todas as respostas que estão se perguntando aqui. Então, eu vou primeiro passar o vídeo e, na sequência, eu comento todas as questões, tá bom? Tá bom, professor. A tela está aparecendo aí do vídeo? Tá. Vou aumentar para começar. Olá, alunos do curso de licenciatura em Química EAD. Sejam muito bem-vindos à disciplina de Química Analítica 1. Como vocês já devem ter visto no meu vídeo de apresentação, que está disponível na nossa sala, na plataforma Moodle, meu nome é Rafael de Queiroz Ferreira e eu serei o docente responsável por essa disciplina. Passando então para a nossa apresentação de hoje, nós daremos início ao curso falando um pouquinho dos princípios da química analítica. Isso dentro do módulo 1 do curso. Para falar então da química analítica, é importante fazer uma retrospectiva histórica sobre a química analítica. E para isso, nós vamos fazer um breve histórico do surgimento da química analítica desde os primórdios. A química, não só a química, como todas as outras ciências, elas se baseavam nos primórdios em fenômenos naturais. Tais fenômenos naturais, muitas vezes, eram associados por essas civilizações com a divindade, né, com a existência de Deus ou coisas do tipo. Como exemplo disso, nós temos o homem da caverna, que começou a utilizar o fogo, né, a combustão, e esse foi um grande marco dentro da vida do homem das cavernas. Com o tempo, essa experiência e o domínio desses fenômenos naturais proporcionou ao homem o avanço do conhecimento empírico. Mas o que é esse conhecimento empírico? Como vocês já devem saber, conhecimento empírico é qualquer conhecimento que adquirimos no dia a dia, com base na tentativa e erro. Ou seja, o conhecimento adquirido através da observação, da experiência e do senso comum, dispensando a necessidade de comprovação científica. Empírico, nesse caso, tem o sentido de experiência cotidiana. Muito bem. Contudo, a difusão desse conhecimento empírico só se tornou mais notória no Antigo Egito, algo em torno de 1550 a 1070 a.C. A civilização egípcia foi uma das mais avançadas para o seu tempo, das civilizações antigas, né? Dentre as civilizações antigas. Deste modo, a gente pode mencionar que os egípcios já dominavam a compelação, que é um processo pelo qual o metal é acrisolado, ou seja, purificado por aquecimento, usando um aquecimento de barro. Basicamente, os egípcios trabalhavam com várias ligas metálicas, e pelo aquecimento dessas ligas metálicas, era possível ao homem eliminar a escória desses metais, já que a liga é uma mistura de metais e impurezas.
Outro destaque na civilização egípcia, que cabe aqui ressaltar, é o tratamento de superfícies metálicas. Os egípcios já dominavam, embora de forma empírica, a oxidação e redução de metais. Com isso, eles conseguiam alterar a coloração da superfície de metais, dentre eles o ouro. Era comum para os egípcios usarem ferro ou cobre para alterar a superfície com fins de ornamentação. Já pulando aqui para o período helênico, que vai de 300 a.C. a 300 depois de Cristo, nós destacamos aqui a visão da alquimia, com destaque para o filósofo Zósimo de Panóplia, que desenvolveu vários trabalhos atuando com fusão de metal, calcinação e soluções, basicamente soluções. Dentre os trabalhos desenvolvidos por Zósimo, que estavam relacionados à química analítica, estão o desenvolvimento de destiladores, os primeiros destiladores que conhecemos no mundo científico, e o banho de areia. Nós também podemos destacar um aparato conhecido como banho-maria, que foi desenvolvido por Maria, a judia, nesse mesmo período helênico. Seguindo aqui esse histórico da química analítica, nós destacamos o surgimento da análise química no século XVII. E esse surgimento da análise química se deve basicamente aos trabalhos desenvolvidos por Robert Boyle. Robert Boyle era um brilhante filósofo que dominava 6 idiomas e que foi considerado um dos fundadores da química moderna. Através dos trabalhos de Boyle, a análise química ganhou status de ciência, ou seja, ela passou a ser baseada em um sistema ordenado de acordo com leis e princípios bem definidos, deixando de lado o empirismo que existia nos séculos passados. Com Boyle também foi possível as primeiras constatações relacionadas à estrutura atômica da matéria. Ele também sintetizou diversas reações químicas conhecidas e propôs métodos para testá-las, originando a química analítica por via úmida. Química analítica por via úmida que é utilizada até hoje. Ele também introduziu o uso do tornassol como indicador para substâncias ácidas e bases. Mesmo papel tornassol que também é utilizado nas práticas de química analítica nas universidades correntes. Além disso, nós podemos destacar também, dentro do surgimento da análise química, no século XVIII, o trabalho de Mikhail Lomonov, um dos maiores cientistas russos que desenvolveu diversos trabalhos em campos da ciência, como física, química, geografia e astronomia. O Lomonov foi o responsável pelo uso da balança para pesar reagentes e produtos em uma reação química. Foi o primeiro cientista a utilizar uma balança analítica, no caso aqui uma semi-analítica, né, devido à precariedade desse material. Além disso, Lomonov também conseguiu confirmar experimentalmente a lei da ação das massas, através desse experimento rudimentar que eu apresento aqui para vocês, utilizando uma cuba com mercúrio e óxido de mercúrio. Cabe destacar também no século XVIII o trabalho de Antoine Lavoisier, um cientista francês que é responsável pela célebre frase, né? Na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. E a partir do trabalho de Lavoisier que Lomonov propôs aquele experimento. Contudo, hoje sabemos que a lei da conservação da matéria, de certa forma, ela entra em conflito com a teoria da relatividade, proposta posteriormente por Albert Einstein. Isso porque a massa, em uma reação química, segundo Einstein, não é conservada, mas sim transformada na forma de energia luminosa, calorífica, dentre outras formas. Einstein postulou essa forma famosa, onde energia é igual a massa vezes velocidade da luz ao quadrado. É verdade, vocês podem ver no nosso livro texto, que para algumas reações no mundo macroscópico, essa transformação da massa em energia é insignificante. Por isso,
nós continuamos mantendo ainda, em alguns casos específicos, a lei da conservação da matéria, principalmente no mundo macroscópico. No mundo microscópico, a teoria da relatividade é mais válida e também foi a responsável pelo surgimento da química quântica. Passando para o século XIX e XX, o que nós podemos observar é um avanço exponencial do desenvolvimento científico, sobretudo na área de química analítica, onde podemos destacar, inicialmente aqui, o trabalho de Torben Olof Bergman, que separou os metais, cátions, no caso, em grupo, dando início à famosa análise sistemática de cátions. Mais adiante, nós podemos destacar o trabalho de Robert van Bunsen, que junto com outros colaboradores estudaram o espectro de emissão de elementos aquecidos e aperfeiçoaram o pico, uma chama, né, para testes por via seca, que posteriormente recebeu o nome de pico de Bunsen, dando também início aos trabalhos por via seca. Mais adiante podemos destacar também o trabalho de Fritz Feigl, que desenvolveu reações mais sensíveis e seletivas. Isto porque, até o início do século XX, o grande problema da química analítica é que ela não apresentava muita sensibilidade e baixa seletividade. Com os trabalhos de Fritz Feigl, foi possível desenvolver uma técnica mais sensível, seletiva e com um menor gasto de reagente, como é proposto nos expostos testes, onde se utilizam gotas de reagente. Daí em diante, o que nós podemos destacar são diversos trabalhos de cientistas consagrados dentro da química analítica, como Le Chatelier, Arrhenius, Oswald e Bronsted, dentre outros. Como podemos ver, então, a química analítica é uma ciência que está presente na vida do ser humano desde os primórdios e que foi se desenvolvendo ao longo dos tempos, desde o empirismo até chegar ao conhecimento científico que temos hoje em dia dentro da disciplina de Química Analítica 1 e Química Analítica 2. Passando então para uma introdução à análise química, eu gostaria de deixar um questionamento para vocês. Quando vocês saíram da disciplina de Química Geral e adentraram as grandes áreas da química, orgânica, inorgânica, físico-química e analítica, surgiram diversas dúvidas. Qual o limite de cada área dessa? Uma coisa que sempre fica na mente de todos com relação à química analítica são os tubos de ensaios, as buretas e por aí vai. Mas vocês têm ideia da diferenciação que existe dentro da análise qualitativa, da análise quantitativa? O que eu posso mencionar para vocês é que a química analítica hoje se divide em 3 grandes braços: a química analítica qualitativa, a química analítica quantitativa e a análise instrumental. A química analítica qualitativa, que estamos destacando nesse semestre, nesse curso de Química Analítica 1, basicamente, ela se baseia na quantificação de substâncias de interesse. A química analítica qualitativa, ela se preocupa em responder o que está presente na minha amostra, ou seja, se preocupa com a identificação de substâncias. Esse é o foco básico da química analítica qualitativa ou análise qualitativa. Já a química analítica quantitativa, que é o ramo da química que veremos no próximo semestre, ela se preocupa em responder quanto está presente da substância de interesse dentro da amostra, ou do meu analítico de interesse dentro da amostra. Portanto, ela se preocupa com a quantificação dessa substância de interesse. Basicamente, a química analítica qualitativa, ela se baseia em marchas reacionais de identificação de cátions e ânions, e a química analítica quantitativa, ela versa sobre a volumetria, que se fundamenta na titulometria, como destacado aqui na imagem, e na análise instrumental. Um outro esquema que podemos utilizar para entender
esses limites da química analítica é apresentado a seguir, onde podemos observar que dentro da análise química, nós temos a análise clínica clássica, que eu destaquei anteriormente, que é formada pela química analítica qualitativa e a química analítica quantitativa. A química analítica qualitativa, que ora estudamos, ela revela a identidade dos elementos e compostos de uma amostra. Além disso, ela se baseia, como eu já mencionei, na marcha analítica de cátions e ânicos. Já a química analítica quantitativa, ela indica a quantidade de cada substância presente em uma amostra e se baseia na gravimetria, volumetria e cromatografia. Além disso, nós temos a análise instrumental, que são técnicas instrumentais que utilizam tanto os conhecimentos da química analítica qualitativa quanto da química analítica quantitativa. Infelizmente, no curso de licenciatura em Química, vocês não têm acesso à análise instrumental, embora no nosso livro-texto de Química Analítica 2, nós abordamos algumas técnicas da análise instrumental como tópico extra, como, por exemplo, a cromatografia e a potenciometria. Bem, dando seguimento aqui a essa introdução à análise química, é importante nós destacarmos algumas etapas da análise química. Toda análise química ela tem que passar por uma série de etapas para que você tenha um maior rendimento dessa análise. Inicialmente, nós temos uma etapa muito importante, que é a amostragem. A etapa de amostragem, ela visa selecionar uma amostra representativa do todo. Por exemplo, imagine que eu tenha que analisar o teor de alguma substância na cana-de-açúcar. Por exemplo, teor de sacarose na cana-de-açúcar. É inviável, quando a cana-de-açúcar chega em caminhões gigantescos à indústria de processamento, que eu analise toda a cana-de-açúcar. Então, o que é feito? É feita uma amostragem, onde é recolhido aleatoriamente ou dentro de um cronograma determinadas quantidades de amostra do meu material total que são representativas do todo. Na química laboratorial é comum também nos valermos de amostragem. Se você vai, por exemplo, analisar o teor de ácido acético no vinagre, você não vai determinar a acidez desse vinagre utilizando todo o frasco de vinagre. Você vai pegar alíquotas desse frasco ou de diversos frascos, homogeneizar, e a partir dessas alíquotas você vai ter um resultado que é representativo do todo. Então, a etapa de amostragem ela é fundamental em qualquer análise química e ela é responsável por garantir a confiabilidade dos meus resultados. Na sequência da etapa de amostragem, nós temos a etapa de preparação da amostra. Na etapa de preparação da amostra, é comum nós disponibilizarmos o analito de interesse para a reação de interesse no meu sistema reacional. Por exemplo, às vezes nós vamos determinar ferro em cimento, por exemplo. O cimento ele é sólido. Para que nós consigamos determinar ferro no cimento, é interessante que nós disponibilizemos o nosso analito de interesse, que é o ferro, no meio reacional, no caso específico aqui, em solução. Então, essa amostra de cimento, após passar por uma amostragem, ela vai passar por uma etapa de preparação. Geralmente, é feita alguma digestão dessa amostra para que esse analista de interesse disponibilize em meio de solução aquosa de forma mais simples, e com isso nós consigamos determiná-lo com maior precisão. Uma outra etapa interessante é a etapa de dissolução de amostra, onde eu posso aplicar o mesmo exemplo. Uma amostra sólida, como sal de cozinha, onde eu quero determinar a presença de algum contaminante. Geralmente, essas amostras qualitativas e quantitativas são por via úmida, ou seja, são em solução aquosa. Portanto, é importante a dissolução da amostra. Além disso, muitas vezes a concentração presente é muito elevada. Nós precisamos diluir a amostra para conseguir chegar a um intervalo de concentração aceitável. A etapa seguinte é a remoção de interferências.
Muitas vezes, o reagente específico com uma determinada reação química, ele sofre a interferência de outras espécies presentes na amostra. Vocês sabem que uma amostra real, uma amostra nativa, ela apresenta uma composição diversa. Se eu vou analisar uma determinada substância em uma amostra, em um fruto, por exemplo, a presença de outras centenas de substâncias podem interferir no resultado experimental. Por isso, nessa etapa de remoção de interferentes, é comum a eliminação de qualquer outra substância que possa interferir na minha reação principal. São as chamadas reações paralelas. Na sequência, então, nós temos a etapa de medida propriamente dita, onde é obtido o sinal analítico de interesse. No caso da volumetria, nós obtemos como sinal analítico o volume do meu titulante em relação ao titular. Na análise instrumental como um todo, nós temos diversos tipos de sinal analítico, como absorbância, como para espectrometria, corrente ou potencial para voltametria e por aí vai. Na análise qualitativa, a resposta esperada geralmente é visual, porque nós temos a identificação de cátions e ânions, por exemplo, a formação de um precipitado colorido, a precipitação ou a reação com a liberação de gás. E aí eu vou ter o meu olfato como sendo o meu instrumento de medida. Por fim, nós temos a transformação desse sinal analítico em resultado e a apresentação dos resultados. Desta forma, nós temos, então, todas as principais etapas que compõem a análise química. Muito bem, já passamos o vídeo até o momento, né, que foi determinado. Agora vamos para as perguntas. Deixa eu sair dessa tela. Deixa eu sair. Vamos lá, primeira pergunta, o que é conhecimento empírico? O conhecimento empírico, como o vídeo mostra no início, é aquele conhecimento que a gente adquire durante a nossa vida cotidiana. São coisas que a gente aprende vivendo, né? A gente aprende fazendo. Por exemplo, a gente ensina a criança pequena, menina, não mexe na tomada que toma choque, não mexe na tomada que toma choque. A criança não acredita que a tomada dá choque, até que ela coloca o dedinho lá e tchuf, toma um choque. Aí ela vai saber, por experiência própria, que não pode botar o dedinho na tomada porque dá choque. Também a gente ensina que não mexe no fogão, não chega perto do fogo, né? Que o fogo queima. Não bota o dedinho no fogo, que o fogo queima. E a criança não contente, não acreditando, vai lá e bota o dedo no fogo ou pega uma panela quente. Aí, depois que ela se queima, ela percebe que o fogo realmente é perigoso. Então, esse tipo de conhecimento que a gente adquire com a experiência é o chamado conhecimento empírico. E no passado, nos povos antigos, no Antigo Egito, Antiga Roma, Grécia, Mesopotâmia, lá naquela época, já se tinha muito conhecimento químico, mas não científico. Eles aprendiam fazendo as coisas. Então, se aprendeu a fazer pão, aprenderam a fazer vinho, aprenderam a fazer cerveja, já conseguiam fazer, né, a metalurgia de alguns metais, tanto que tem a idade do bronze, a idade do cobre, a idade do ferro, tudo isso marcando épocas, né? Mas não era um conhecimento científico, era conhecimento empírico. Na segunda pergunta, fala sobre a alquimia, que a alquimia é uma prática, né, que combina elementos de várias ciências, misticismo, espiritualismo, astrologia, filosofia e outros, né? E a alquimia, na verdade, é a química da Idade Média. E naquela época, o conhecimento geralmente era acumulativo, as pessoas não sabiam uma coisa só. O conhecimento era... quem sabia as coisas, né, quem estudava, ele tinha conhecimento de todas as áreas. Matemática, biologia, medicina, né? Você pega um camarada que nem o Leonardo da Vinci, o cara sabia de tudo, né? Era a forma de conhecimento da época, era assim, um pacote único, você aprendia de tudo.
Então, o alquimista era um cara muito inteligente, porque ele conhecia de todas as áreas um pouquinho. Só que aí foi, foi se desenvolvendo metodologias de laboratório para poder fazer experimentos. E alguns desses equipamentos criados naquela época, nós usamos até hoje. Que equipamentos são esses? Aí eu vou deixar vocês ver o vídeo de novo para saber quais são. Eu só posso adiantar que são 2, tá? Terceira parte. Terceira questão. Quais as contribuições de Robert Boyle para a química analítica? Esse Robert Boyle foi considerado um gênio, camarada muito inteligente, né? Ele desenvolveu lá uma metodologia muito interessante, porque até ele, né, os conhecimentos da química eram muito assim empíricos, porque o pessoal fazia experimentos, né, que nem a gente vê em gibizinho da Disney, por exemplo, tem aquelas bruxinhas lá, a maga patológica e a Madame Mim, a coloca lá no caldeirão, né, asa de morcego, pelo de rato e não sei o quê. Esse tipo de coisa se fazia naquele tempo, porque acreditavam que tinha poderes sobrenaturais, mágicos, né? E chegou esse Robert Boyle e começou a botar óleo no negócio. Falou assim, não, as coisas não são bem assim. A gente vai usar os reagentes, os ingredientes, porque eles têm características de reatividade. E esse camarada, ele organizou os procedimentos químicos de uma maneira metodológica. Ele preparou, né, a química de uma forma organizada e é considerado aí como se fosse o pai da química analítica. Ele criou as bases para que a química analítica se tornasse uma ciência, né? Não mais baseadas em conhecimentos empíricos. Outra coisa também que a gente vê aí, no caso do Robert Boyle, é que ele começou a usar papel tornassol, que é aquele papelzinho que fica rosa, se não me engano, quando é ácido, e fica azul quando é base. Quem começou a usar esse papelzinho para poder indicar se é ácido ou base foi esse camarada aí no século XVII, né? Então, ele é um precursor da química como ciência. Na questão 4, a contribuição do Mikhail Lomonosov, que era um russo, né? A Rússia, ela tem uma grande contribuição para a área de química. Esse camarada aqui, ele criou metodologias para poder fazer reação com quantidades precisas de reagentes. E para ter uma quantidade precisa, ele criou não, né? Já existia a balança na época. Ele adaptou uma balança para medir reagente de laboratório. Então, ele desenvolveu a primeira balança analítica, digamos assim. Então, esse camarada deu uma grande contribuição para a química analítica. E o Lavoisier? O Lavoisier é chamado o pai da química moderna, né? Porque ele fez grandes avanços na área de química, e a maior contribuição dele foi a lei da conservação da massa. Ele diz que na natureza nada se cria, nada se destrói, tudo se transforma. É uma frase famosa dele e tem ligação direta com essa lei aí, lei da conservação da massa, que fala que no sistema fechado, né, toda massa que tem ali, mesmo que mude as composições das coisas, continuará sendo a mesma. E entre os séculos 19 e 20, vários cientistas deram contribuições valiosas para a química analítica, algumas que persistem até hoje. Daí se pede para citar a contribuição dos seguintes cientistas: Torbjörn Olof Bergman. O que esse Bergman aí contribuiu para a química analítica? Ele desenvolveu um sistema de análise peraí. O Torbjörn Olof Bergman, né, ele separou os metais em cátions, e criou uma metodologia de análise especial para cada grupo de cátions. Nós vamos começar a estudar isso a semana que vem, ou melhor, depois da semana que vem, que a semana que vem é férias, é recesso, é folga para nós todos. A partir do dia 19 de outubro... Agora eu não
Ô, professor, Oi? a semana inteira não vai ter aula, é isso? Semana que vem? Não, querida, é folga, filho. Graças a Deus, professor. Nós estamos precisando. Para vocês Nós também. estamos precisando, claro. Mas, graças a Deus, lembraram de dar uma folga para a gente de uma semana. Não vai ter roupa, não Verdade. vai ter nada, tá? Uhum. Só dia 19 agora. Então, Ai, que bom. voltando aí a falar do Olaf Bergman, esse cara aí, ele criou, né, uma metodologia para análise de cátions. Separou os cátions em grupos, né, metais em grupos, e criou um método para analisar eles separados. Então, isso é chama análise sistemática, organizada. O Robert von Bunsen, esse cara que criou o bico de Bunsen. Na verdade, já tinha o fogãozinho para laboratório, já existia. Ele melhorou, deu lá uma aperfeiçoada nisso, tanto que ficou com o nome dele até hoje. Ele aperfeiçoou o bico de Bunsen, que é usado para análise por via seca. E o Fritz Heigl, esse cara aí, dá até nome para um prêmio do Conselho Regional de Química. Ele é alemão. Né? O que ele fez? Ele desenvolveu metodologia de análise de pequenas quantidades. Nós não vamos para o laboratório porque estamos em quarentena. Mas se a gente estivesse na escola, a gente ia fazer reação com gotas. Em vez de colocar em tubo de ensaio uma quantidade grande, né, de reagente, ele desenvolveu um método que você faz reação com gotinhas. Aí economiza reagente e você consegue descobrir o que tem no material. Sétima questão. Quais são os 3 braços da química analítica e explique resumidamente cada um deles. 3 braços são química analítica qualitativa, vem de qualidade, né? Ela se preocupa com a identificação da substância na amostra. O segundo braço é química analítica quantitativa, como o nome já fala, né? Ela se preocupa com as quantidades, com a quantificação das substâncias na amostra, e análise instrumental, que são aparelhos, né, que vão ser usados para dar auxílio, né, para química analítica qualitativa ou química analítica quantitativa, que existem as metodologias de laboratório, de reação, que você faz na bancada do laboratório para descobrir, e hoje existem equipamentos que você coloca a amostra no equipamento e ele já sai lá a identificação da amostra, a quantificação da amostra. Então, a química instrumental ela vem para se somar, né? Para colaborar, para contribuir, né, para o aperfeiçoamento da química analítica, usando os mesmos conceitos da química qualitativa e da química quantitativa. É apenas um aperfeiçoamento, uma modernização. E na 8ª, quais são as principais etapas da análise química? Como bem foi colocado aí pelo professor, quando você vai fazer uma análise, né, de uma produção industrial ou de uma quantidade de amostra que chega na indústria, geralmente as quantidades são muito grandes. Ele deu exemplo lá de análise de sacarose na cana-de-açúcar. Chega lá várias carretas de cana-de-açúcar. Como é que você vai analisar toda aquela quantidade? Não dá. Você vai ter que pegar um pouquinho de cada lugar, né? Esse pouquinho de cada lugar chama-se amostragem. E ela tem que ser feita de uma maneira que represente o todo de uma forma que seja precisa, né? Eu não posso pegar uma cana doce e analisar, sendo que tem a cana que é menos doce, tem menos açúcar. Então, eu vou pegar um pouquinho de cada cor, de cada caminhão. Existem metodologias para isso, para poder ter uma representatividade de todo aquele material que chegou lá. Aí essa amostra tem que ser preparada, né? Eu não vou cortar a cana e já enfiar dentro do equipamento. Eu tenho que cortar a cana em pedacinhos pequenininhos, tenho que dissolver lá em algum ácido, em alguma solução, né? Essa dissolução da amostra é a terceira parte. Então, primeira fase é a amostragem, segunda é a preparação da amostra, terceiro, a dissolução da amostra. Aí, depois que eu dissolvo a amostra, eu vou ter interferência na amostra que eu tenho que tirar, né, remoção dos interferentes, e aí eu vou fazer a medida que é o sinal analítico.
né? O sinal analítico, ela vai ser a reação química, pode ser de volume, pode ser de gás, pode ser de várias formas, de espectro de luz, de cor, tá? E fazendo essa medida, eu vou ter um resultado. E com esse resultado, eu vou apresentar o resultado na forma de um laudo, né? Eu vou atestar. Nesse lote aí de produto, eu tenho tantos por cento de sacarose. Seria o laudo lá, o resultado da análise das carretas que vieram de cana. Eles vão querer saber quanto que tem de açúcar na cana. Então, faz todo esse processo até você, como laboratorista, técnico de laboratório, emitir um laudo assinado lá pelo responsável que naquele lote de cana tem 30% de sacarose. É assim que são as principais etapas. Então, são 7 etapas: amostragem, preparação da amostra, dissolução da amostra, remoção de interferente, medida do sinal analítico, o resultado e a apresentação do resultado. Beleza, pessoal? Perguntas? Beleza, professor. Então, sendo assim, pessoal, eu desejo a vocês uma boa folga, a semana do saco cheio, aproveite e descanse, não mexa com nada, esquece de ir para a escola, depois com tudo 19. Obrigada, professor. E bom descanso, parabéns pelo dia dos professores, que eu acho que é agora, não é? Obrigado, agradeço. Vocês são incríveis. Maravilha.